Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é bom dia, terça-feira, dia 17 de novembro. Estou gravando mais um vídeo para aqueles que não estão participando dos cultos online. Hoje falaremos sobre o novo céu e a nova terra. Semana passada falamos do inferno, é um tema muito delicado, muito abrangente, mas que muitas pessoas não têm conhecimento porque ele não é muito bem pregado, né? Ele não é muito bem compartilhado, não é muito bem ensinado. E isso traz dúvidas, às vezes traz medo, traz receio, né? Até mesmo de nós, né? Que somos cristãos, recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e temos assegurado a vida eterna pela promessa da sua santa palavra. Antes de mais nada, estou aqui na minha casa novamente. Na semana passada ouvimos, né, o latido aí de uma cadela que nós temos aqui, a Pipa. Eu fecho a porta, mas é uma casa, né, e os ruídos podem acontecer. Eventualmente algum outro tipo de interrupção. Eu vou ter que dar um break aqui no vídeo, mas em seguida nós retomamos. Também algumas pessoas, né? Aqui na semana passada aqui nós tínhamos uns balões e tal, era na terça-feira mesmo que eu gravei o vídeo, era aniversário da minha filha, a Sofia, ela estava aqui conosco, ela mora em Manchester agora, mas ela estava aqui conosco e nós fizemos uma celebração apenas familiar. Nós estamos em lockdown, né? Nós estamos proibidos de nos reunir em grupos maiores, mesmo familiares. Mas vamos à palavra de Deus, né? Que é aqui nos edifica, que nos conforta, que nos prepara para o porvir, né, para o dia de amanhã. Lembrando que nessas gravações, às vezes, pode haver, né, alguma troca de nome, de local. Falaram, né, Getsemane, né, quando Jesus é levado ali do Monte Getsemane, o Monte das Oliveiras, são locais juntos praticamente. Então, alguns falam de uma maneira, outros falam de outra, mas é o mesmo local onde ele estava com seus 3 discípulos quando vieram prendê-lo, né? Judas e todos aqueles enviados pelos sacerdotes e pelos escribas. Mas hoje vamos falar do novo céu e da nova terra, não é? O lugar para onde nós iremos. E se você ainda não tem essa convicção, ou se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, tome logo a sua decisão, porque isso vai acontecer. E é bom nós estarmos nos preparando, né? Treinando, né? Como corpo de Cristo, como irmãos e irmãs em Cristo, para esta bênção, que afinal foi todo o propósito de Deus, né? Todo o planejamento para a raça humana, né? Primeiro para os judeus, que foi o povo eleito. Muitos perguntam por que os judeus, né? Essa resposta talvez tenhamos lá no céu, né? Nessa vida eterna, né? Nesse paraíso. Mas depois foi estendido a todos nós, os gentios, né? Quando você vê na sua Bíblia aí a expressão gentios, éramos nós, estrangeiros, não judeus, que também pudemos alcançar a salvação através de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, porque esse plano, todos nós sabemos, é para todo aquele que crê, todo aquele que queira também, porque nós temos que ter essa decisão, essa determinação na nossa vida. Estamos ali no livro de Apocalipse, né? Vamos depois voltar a um profeta, apenas para confirmar algumas coisas, mas estamos ali no livro de Apocalipse, que temos tratado esse tema, né? Do pecado, dos pecadores. Foram os últimos 3 vídeos, salvo engano, entre 2 e 4 vídeos, nós falamos muito sobre isso, sobre os pecados, os pecadores. Tem até uma lista, né, no capítulo 21 e no capítulo 22, tem até uma lista nominada, né, de determinados pecados e pecadores que não terão acesso à vida eterna, que não estarão no livro da vida, né, quando nós formos prestar contas diante do Senhor na vinda de Jesus, né? Então aqui quero tratar hoje no capítulo 21 do livro de Apocalipse sobre o novo céu e a nova terra. Novo, né? Novos, né? Assim diz porque nós estamos no céu que foi criado, na terra que foi criada por Deus, e você vai ver isso no primeiro versículo da Bíblia, logo no começo dela, diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra, a criação dele, né?
E por que agora, pastor, o novo céu e a nova terra? Porque vai ser uma nova vida, vai ser algo totalmente diferente do que nós temos experimentado aqui na nossa caminhada cristã aqui na terra. Novo céu e nova terra significa que será tudo diferente do que nós temos aqui. Tem um grande pastor, um grande amigo meu, um pastor lá no Brasil, ele até está sofrendo de uma enfermidade atualmente, nós temos intercedido por ele. Ele fala que o paraíso é aqui na terra. E eu compreendo porque ele diz isso, porque existem muitos locais ainda que talvez o homem, né, não tenha chegado ainda. Belos locais, tal qual o paraíso, né? Não digo o Jardim do Éden, que foi relatado ali no princípio da Bíblia, mas ele diz, por causa disso, por ser tão bela a terra, criação, né, de Deus naturalmente, o novo céu e a nova terra, né, seriam aqui mesmo, nesse planeta em que nós vivemos. Mas isso não importa, importa é que nós temos acesso a ele, e vamos aqui estar vendo os versículos que falam sobre esse acontecimento para o futuro das nossas vidas, né? O novo céu e a nova terra. Lembre-se, né? Relembre-se, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. O primeiro versículo dessa Bíblia, né? E o último aqui em Apocalipse fala, né? Vou até ler para vocês, está aqui bem pertinho. O último versículo da Bíblia fala: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, é para todos, né? Aqui não nomina raça, não nomina religião, denominação, não nomina cultura, é para todos, né? Como ele criou no princípio, ele dá essa graça agora no final dos tempos através desse livro de revelação chamado Apocalipse na versão portuguesa, né? De língua portuguesa. Então a palavra de Deus no capítulo 21 diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nós falamos muito, né, do corpo de Cristo, da igreja, como a noiva, né, de Jesus Cristo, né, ataviada, ou seja, preparada, né, embelezada, né, para esse encontro. Nós vamos chegar depois sobre a Nova Jerusalém também. Verso 3, então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então aí ele começa a dizer, começa a confirmar aquilo que foi prometido lá atrás, inclusive pelas bocas de profetas, quando até então nem havia ainda algo como a ressurreição, algo como a vida eterna para ser planificado, né, para ser ensinado bem antes de Jesus Cristo, né, do plano redentor e salvador através de Jesus Cristo. Então fala aqui, eles serão povos de Deus, né, nós, né, está se referindo a nós, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4, e ele enxugará dos olhos toda lágrima e pranto, né, quer dizer, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então você vê que é algo totalmente novo, totalmente diferente do que nós estamos experimentando aqui. Muitas vezes nós não compreendemos porque passamos por tantas dificuldades, temos tantas provas duras na nossa vida, que mexe muito no aspecto físico, mexe muito no aspecto emocional das nossas vidas, mas é porque é assim, o mundo é assim, nós vivemos num mundo que ele é governado, né? O mundo, o príncipe deste mundo, está relatado aqui na palavra de Deus, é o diabo, é Satanás. Mas quem governa as nossas vidas é Deus. Então, nesse tempo que nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a todo tipo de prova, todo tipo de prova que possa existir para a nossa vida, em qualquer área dela, em qualquer circunstância dela, nós estamos sujeitos, porque nós estamos nesse mundo, é a vida terrena, é uma vida passageira, ela vai logo. Por isso que nós temos que fazer essa opção de crer em Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, estar com Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que é incomparavelmente melhor, e é mesmo, né? Então, o luto, o choro, a dor, a lágrima, tudo vai cessar nesse novo céu e nessa nova terra, porque nós vamos estar numa vida nova, numa vida definitiva, né? Aqui tão rápido o tempo que nós passamos, nós vamos para uma eternidade, uma vida sem fim. Tem algumas expressões séculos dos séculos, ou seja, vai passando,
a vida eterna, né? A eternidade, tudo isso significa uma vida nova ao lado do Senhor. Ele vai estar conosco, nós seremos o povo dele, ele será o nosso Deus, né? Esse é o prêmio que nós temos por causa da morte de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E ele nos dá esse prêmio ainda por cima, né? E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É uma revelação que está sendo dada, né, desde o princípio deste livro ao apóstolo João. Ele está preso por causa do evangelho, né? Ele está preso numa ilha grega chamada Patmos. E ele recebe essa revelação diretamente de Jesus Cristo, né? Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. E verso 7. Ao vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Nós vimos antes, né, que eles serão povos de Deus, e Deus será o seu Deus, né? Estaremos juntos, né? Aqui ele fala: herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Por isso nos chamamos irmãos e irmãs, né? Tão bacana, né? Tão simples saber o porquê disso daí, né? Eu vou voltar lá para o primeiro capítulo desse livro de Apocalipse, só para nós referendarmos o que está sendo dito aqui através de Jesus para o apóstolo João. Em Apocalipse, antes do capítulo 2 e 3, que são aquelas conhecidas cartas às igrejas, são 7 cartas às 7 igrejas, aquilo representa o que era a igreja de outrora e o que é a igreja de hoje, porque se nós nos detivermos em cada assunto que essas cartas tratam de cada uma igreja, com certeza talvez nós nos enquadremos dentro de algum dele. E ao final de cada uma dessas cartas, aquela exortação de Deus para que haja mudança, para que tomemos posse da vitória que já nos foi dada através de Cristo Jesus. Mas no Apocalipse capítulo 1, no verso 17, a segunda parte do verso 17, diz assim, Jesus falando: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele fala aqui no versículo 6, né, do verso 21, ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, né? E aquele que vive, verso 18 do capítulo 1, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, ou seja, pela eternidade toda, né? E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, ele tem as chaves da morte e do inferno. E vai ser determinado ali no julgamento, né? Quando Jesus voltar na Nova Jerusalém, nós vamos estar diante do tribunal de Deus. Nós vimos, né, que haverá aquele reinado de 1000 anos de Jesus Cristo conosco, né? Muitos de nós estarão ali na posição de julgadores, né? de governadores de reino com Jesus Cristo. O diabo vai estar aprisionado, ele é solto, né? Dá suas últimas tentativas, né? de ilusão do povo, porque ele sabe que o destino dele é o lago de fogo e enxofre, é o inferno, que Jesus fala aqui que ele tem a chave, né? E a gente vê depois que é lançado, o inferno é lançado também nesse lago de enxofre com todos os pecadores, desde que, claro, todos eles, não importa o pecado, fique bem claro isso, se você ainda não creu, não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não importa o seu pecado, não importa onde você esteja, o que você esteja vivenciando em relação ao pecado, mediante a palavra de Deus. Deus pode te salvar, Deus pode transformar a tua vida. Você que tem que dar esse passo, você que tem que se arrepender, você que tem que buscar algo novo para a sua vida. Mas você tem direito, como eu tive um dia, como todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, um dia nós tivemos que dar esse passo de fé para a transformação das nossas vidas. Então é a palavra de Deus, e ela se confirma, né? Ela vai se confirmando livro após livro, profeta após profeta, testamento após testamento, né? Voltemos aqui para o capítulo 21, o verso 8 é um daqueles versos que eu falei para você, que tem uma relação dos pecadores. Não é necessário, temos no vídeo anterior essa relação. No capítulo, no capítulo 22, também o verso 15 fala sobre alguns desses pecadores que não vão herdar
esse reino, esse novo céu e essa nova terra, e nós temos que crer, porque a palavra de Deus, ela não mente, ela se conclui, né? Me foge a expressão às vezes, mas ela está lá, ela compete a ela provar-se a si mesma, e ela prova, né? Nenhuma da palavra deste livro cai, nem volta vazio, diz o ensinamento bíblico, né? Algumas expressões, me perdoem, eu fico devendo, né? Procurando e não consigo, né? Amém? Mas vocês entendem porque está na palavra de Deus, e ali nós podemos buscar e ter essa revelação melhor. A partir do verso 9, fala aqui sobre uma nova Jerusalém. Mas antes de entrarmos no verso 9 do capítulo 21, eu quero convidar você, se você não tiver a Bíblia, anote, né, em algum lugar. Se você não estiver com ela disponível, anote em algum lugar. E vamos ao profeta Isaías, ali no Novo Testamento, no Velho Testamento, perdão. Nos 2 últimos capítulos, fala alguma coisa sobre o novo céu e a nova terra. E é interessante, porque Isaías, eu acho que foi 450, 500 anos antes de Cristo, né? E não tinha uma revelação, vamos dizer assim, por completo, mas já se sabia muito. Deus já falava com os profetas sobre aquilo que viria depois, né? Então, em Isaías capítulo 65, também fala desse novo céus e da nova terra, tá? E a partir do verso 17 diz assim a palavra de Deus: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Seria assim, uma nova criação, né? Porque no princípio criou Deus, lembra-se, né? No princípio da Bíblia, né? E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, tudo que nós passamos hoje, e principalmente o que nós sofremos, né? A lágrima, a dor, o choro, o ranger de dentes que nós vimos ali no capítulo 21 de Apocalipse. Amém? Nós vamos estar libertos, né, dessa dor, né? Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo um regozijo. Né? Então, essa Jerusalém de então era Jerusalém física, e o povo era o povo de Deus. Mas só que através de Jesus Cristo e depois com a propagação do Evangelho pelo mundo, nos foi dado o direito de participar dessa Jerusalém, primeiro a física e agora principalmente a celestial, né? Então nós vamos estar juntos com Cristo, né? Que o apóstolo Paulo fala que é preferivelmente o melhor. E o verso 19: e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Então o profeta Isaías, né, quase 500 anos antes de Cristo, já estava dizendo que viria, né, o que o Cristo viria no final dos tempos anunciar ali a João, se formos fazer essa ponte, né, através do livro de Apocalipse. E no capítulo 66, que é o último do livro de Isaías, o verso 22 também fala sobre esse assunto, e diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ou seja, estaremos nós, os escritos no livro da vida, né? E essa posteridade, ou seja, a vida eterna, a eternidade, aquela que nós nos preparamos aqui agora para vivenciarmos um dia na vinda, na volta, né, de Jesus Cristo, após os acontecimentos que nós já vemos, estamos estudando, estamos aprendendo ao longo desses vídeos. Amém? Então, voltando ao capítulo 21 de Apocalipse, lembrando que é Jesus Cristo trazendo a revelação ao apóstolo João, né? Já falei, na versão inglesa, o livro chama-se Revelação mesmo, né? Revelation, né? Então, o Apocalipse diz o que será o amanhã, né? Como será o dia de amanhã para aqueles que estão na terra, os seres viventes, né? Nova Jerusalém, 21, a partir do verso 9, diz assim a palavra de Deus: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu sempre faço uma lembrancinha, quem me conhece sabe disso, mas se você não me conhece, o povo de Deus ele tem algumas predileções de números, né? Então 7 é um deles, né? Se você for ali para aquelas 7 igrejas do Apocalipse, nesse mesmo livro tem as 7 taças, né?
da ira de Deus, né? Os 7 flagelos. Então eles usam muito o número 7, né? É um hábito que eles têm, como usam também de 12, por causa das 12 tribos de Israel, né? Dos herdeiros de Jacó, são os patriarcas, né? Que trouxeram as tribos, né? De Israel quando se fundou o reino, finalmente. E também 40 por ser 40 anos, né? Por significar que seja como se fosse de uma geração, a vida de uma geração. Eles usam muito, na Bíblia Sagrada nós vemos muito esses números, não muda nada o sentido das coisas, da verdade e daquilo que nós temos que nos ater, né? Então ele fala, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, né? Então, a nova Jerusalém não é terrena, como aquela Jerusalém que está ali, né? Cuja a cidade principal é Jerusalém, que foi o foco de tudo, né? Vamos dizer assim, onde muito começou dos problemas que nós temos hoje, das divisões que nós temos hoje, né? Do mundo, das pessoas. Não é aquela Jerusalém terrena, e sim a Jerusalém celestial, para onde nós vamos estar no novo céu e nessa nova terra. Então ele se refere a isso nessa revelação, né? Verso 11, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e uma alta muralha, 12 portas, veja aí os números, né? E junto às portas, 12 anjos. E sobre elas os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, né? Quem não se lembra, né? Israel, né, o Jacó, depois o nome deles passa a ser Israel, depois que ele luta com Deus, né? Quem lembra desse episódio ali na volta dele, de onde ele estava, né, voltando para a sua terra. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste, né, como se fosse um quadrado. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quer dizer, sai dos 12 das tribos de Israel e vem para os 12 apóstolos que estiveram com Jesus, né, com Cristo no seu ministério terreno, com Deus aqui na terra, vamos assim dizer, Deus homem, né, Jesus Cristo, no seu ministério terreno, né? Então, esses 12 nomes dos apóstolos, né, infelizmente Judas se desviou, depois foi eleito Matias, salvo engano, foi incorporado ao grupo dos 12, que eram os principais, mas tinham outros que faziam outras tarefas, né, porque a obra de Deus ela é feita por muitas pessoas em diferentes áreas da parte espiritual, né? Ora, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas, né? A cidade é quadrangular, né? Quadrado, né? De comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, a sua largura e a sua altura são iguais. 12.000 estádios, meu querido e minha querida, a termo só de curiosidade, corresponde a 2.200 e alguma coisa de quilômetro, 2.200 quilômetros, né? Pega aí, eu morava em Brasília, ia para Maceió, que é a minha cidade natal, ia passar as férias com as crianças lá, então era 2.000 quilômetros, em 2 dias de carro fazia isso, tinha que dormir na estrada durante a viagem, mas eram 2.000 quilômetros de distância. Então, essa medida que tem aqui, 12.000 estádios, significa 2.200 quilômetros, mais um pouquinha coisa. Você imagina, se ela era quadrangular, 2.200 numa direção, 2.200 na outra direção e 2.200 de altura, porque aqui fala o comprimento, a largura e a altura são iguais, né? Esse estádio era uma medida, ele equivalia mais ou menos a 184, 185 metros, cada um deles aqui fala em 12.000 estádios. Então, é uma cidade enorme, né? Como nós não vamos estar com essa carcaça, vamos assim dizer, com esse corpo, nós vamos glorificados, né? Na ressurreição nós vamos estar glorificados, nós teremos um corpo diferente. Então, você vai dizer, mas como é uma população como toda, vai estar numa cidade mesmo desse tamanho, né, enorme, vai estar dentro dela, porque vai ser diferente, não vai ser isso que nós conhecemos hoje, né, em termos de estrutura física, de corpo físico. Mas não se importe com isso, importa que vai ser algo especial para a sua vida. Vai ser algo que vai
vai acabar com choro, com ranger de dentes, como fala a palavra de Deus, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso, né? Até as relações familiares vão ser diferentes, nós vamos ser como anjos, diz a palavra de Deus. Nós não vamos ter esse relacionamento familiar como nós temos agora. E eu, quando ministro para casais, eu falo muito sobre isso daí, porque eu falo, olha, aproveita para fazer o bem com a sua esposa ou com o seu marido, né? Aproveita para ser o melhor para ele ou para ela agora, enquanto estamos vivos, enquanto estamos vivendo nessas condições. Porque Deus presenteia, né, os filhos, né? Ele presenteia com as boas coisas da vida também. Só que lá vai ser diferente, né? Vocês lembram daquela parábola de uma mulher que casa com 7 irmãos, né? Havia a regra, né? A lei funcionava assim, a cultura daquele tempo. Se morresse o marido de uma mulher e não tivesse filho, o cunhado, né? O irmão do morto, tomaria o lugar dele. E tem 7 pessoas, eles vão a Jesus e falam, eram 7 e morreram 7. E só depois que morre a mulher, né? Morreram 7 maridos que ela teve 7 irmãos e não houve a descendência. E eles perguntam, no final, né, na ressurreição, de quem ela será esposa, né? Porque ela casou com 7, né? E Jesus fala, não, vocês não compreendeis o que diz a Escritura, vocês prestem atenção ao que diz a palavra de Deus. Na ressurreição não seremos nós, né? Não seremos como nós vivemos agora, né? Então não vai ser um corpo diferente, vai ser um tipo de vida totalmente diferente. Vai ser um tipo de redenção, de glória, de alegria, né? E isso não pode ser feito com relações humanas, que são imperfeitas, são falhas, né? E tantas vezes nos levam ao sofrimento que nós temos desnecessariamente. Continua a palavra de Deus, mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. O côvado equivale mais ou menos a 2 palmos, seria aqui, ó, do cotovelo à palma da mão. Esse seria um côvado, né? Seria mais ou menos 2 palmos, né? Então, a estrutura dessa muralha, 144 côvados, ou seja, era larguíssima, né? Se você multiplicar por esses 2 palmos, né? A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então, aqui vão entrar as pedras preciosas, né? É algo diferente, né? Algo que eu não consigo imaginar como vai ser isso. Não tenho a mínima ideia. E olha, para falar a verdade, nem vale a pena ter ideia. Sabendo, você tendo certeza que você vai estar lá e que vai ser algo incomparavelmente melhor, porque a Bíblia tem 2 ou 3 passagens que ela é muito clara em relação a isso daí. Fala que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração não sentiu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então você veja, coisas que nós nunca vimos, nem ouvimos e nem sentimos. Então vai ser algo especial, porque vindo de Deus nós não podemos ter dúvida de que vai ser algo especial para as nossas vidas, né? E aqui entra, né? Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de todas as espécies de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisósparo, prazô, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Ametista eu conheço, mas quase nenhum outro dos fundamentos das pedras preciosas eu conheço, né? Vai ser assim, vai ser algo totalmente diferente, vai ser o nosso tesouro. A Bíblia fala que não adianta a gente juntar tesouro aqui na terra, porque a traça, né, vai comer os bichos, né, o ferrugem vai comer esses tesouros aqui. E nós temos que nos guardar e acumular os nossos tesouros no céu. E aqui é um exemplo do que é esse tesouro, e vai ser nosso, né, porque vai estar disponível para a gente, só que a gente não vai precisar dele. Entende? Então nós não vamos nos corromper por causa dele, nós não vamos mudar a nossa vida por causa dele, né? A Bíblia fala, né, que onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Então é um risco muito grande, né? Por isso que Deus ele tem muita paciência, tem muito zelo em nos abençoar na parte material, na parte financeira principalmente, porque sabe que isso pode nos levar à corrupção, né, do nosso coração, né? Então, as 12 portas são 12 pérolas, o verso 21. E cada uma dessas portas só uma pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro
transparente. Ouro puro, uma praça, hein? Imagina, né? A gente tem ouro às vezes no dente aqui, né? É um achado, né? Às vezes um objeto de ouro, uma aliança, né? Quem é casado e gosta de usar uma aliança normalmente é de ouro. Às vezes usam, né, relógios de ouro, outros adornos, né, outros atavios, né, como diz a palavra de Deus, tudo de ouro. Isso significa esplendor, né? Isso significa riqueza, né? Mas aqui vai ser a cidade toda, a praça por onde vamos estar ali andando ou voando, né? Como anjos, né? A praça onde nós vamos estar ali com Deus, né? E Deus conosco e nós com Deus. Será com todas esses tesouros, todas essas riquezas que o mundo nos mostra agora de uma maneira adequada se nós tivermos equilíbrio, mas na maior parte das vezes de uma maneira que não nos fará bem, né? A cidade, nela não vi santuário, verso 22, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não vai ter o santuário físico, a igreja que hoje, né, nós congregamos, né, o templo, não vai ter nada disso, né? Vai ser Ele mesmo, o Senhor, que vai servir disso, né? Verso 23, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso é uma figura poética, a luz do céu, a luz de Deus, né? A luz que não vai se apagar, né? Glória a Deus por isso daí, né? As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória, ou seja, é disponível para todos. Todas as nações significa todos os povos, independente de que povos sejam eles. E todos os reis significam a autoridade. Todos estão cientes, né, de que podem acessar a essa cidade eterna, a essa vida eterna. Verso 25, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, né? A Jerusalém terrena, eles fechavam as portas, né, à noite, né, para evitar invasões, etc., mas abriam de dia. Essa não vai ser preciso fechar a porta, porque não vai haver noite. Então, não vai ser invadida. Quem tiver que estar lá, vai para lá. Quem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vai ter acesso a essa cidade eterna, essa vida eterna. Quem não estiver lá, vai estar no outro lado que nós falamos a semana passada, né, no triste lado do inferno, né, do lago de fogo e do enxofre, né? Mas Deus está de mãos abertas, de coração pronto para te dar sempre uma chance de mudança, se você ainda não refletiu sobre isso para a sua vida, né? E finalmente, lhe trarão a glória e a honra das nações. Tudo isso vai ser dado ao Senhor, né? Quando houver essa ressurreição, houver o final dos 1000 anos de governo, Satanás e o inferno serem lançados no lago de fogo, no enxofre, né? Então nós teremos tudo isso à nossa disposição. E verso 27, encerrando esse capítulo, diz assim, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então nada de ruim, de pecado, de maldade, de sujeira, nada vai entrar na cidade eterna. Entende? E só aqueles que estão inscritos no livro da vida. É tempo de reflexão. Nós estamos falando das belas possibilidades de uma nova terra, de um novo céu, da nova Jerusalém, de uma nova vida. Nós temos que refletir sobre isso daí. Se você ainda não tem esse conhecimento, se você ainda resiste, se você não quer por convicção, é tempo de refletir. Porque de uma hora para outra pode acontecer algo que mude totalmente a sua vida. Eu creio que sempre vai haver um tempo para você se decidir, mesmo no pior momento da sua vida. Mas a palavra de hoje sobre esse novo céu e nova terra é para que essa decisão tomada agora já te deixe com alegria, que não espere ser a última hora para você ter acesso, né, a esse novo céu e essa nova terra, você ter acesso à nova Jerusalém, a noiva, né, que está ataviada, que vai vindo, está sendo preparado para todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é o pastor que está falando isso, não é a denominação que vai dizer isso, é que está escrito na palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o livro em que todos no mundo todo têm acesso, né? É a palavra que reflete o coração de Deus, um livro com 44 livros diferentes,
aliás, 66 livros diferentes de 44 autores inspirados por Deus. São 66 livros na Bíblia Sagrada entre o Velho Testamento e entre o Novo Testamento. E ele só traz o melhor para nós, os ensinos, as observâncias daquilo que Deus preparou para nós na nossa vida terrena. Fique atento, procure uma igreja, procure um pastor, procure alguém de sua confiança, um vizinho, um colega de trabalho. Abra o seu coração, com certeza ele estará assim feliz em poder te ajudar, em poder te anunciar as boas novas do Evangelho. Amém? Esse é o meu desejo. É uma alegria muito grande quando eu sei que alguém é tocado pela palavra de Deus, né? A semente é lançada. Se vai se converter na nossa frente, na nossa igreja, né? No nosso grupo, esse é um problema de Deus. O importante é que lancemos a semente, né? Mostremos o melhor do Senhor para todas as nossas vidas. Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Um beijo, um abraço, o seu marido, sua esposa, se estiver com você vendo esse vídeo, divulgue, compartilhe. É importante. Uma vida apenas, que se transforme através de uma mensagem, de um vídeo desse. Ela vai ser uma alegria para Deus lá no céu. Amém? Uma semana abençoada para vocês, no nome de Jesus.